Amados, nós queremos começar uma nova série hoje, né? Eu anunciei ontem, inclusive nas nossas redes sociais. Como todo mês, nós normalmente fazemos uma série por mês, né? E nós tivemos o mês de janeiro falando sobre ativação, que é a palavra profética que Deus nos deu para esse ano. Deus quer ativar a tua vida, Deus quer ativar as obras do Instituto, Deus quer ativar a tua célula, Deus quer ativar a tua carreira profissional. Quantos acreditam que Deus quer ativar a tua vida? Isso faz parte daquilo que Deus nos deu como direção. Mas hoje, esse mês em particular, eu quero falar sobre um tema. E nós colocamos como tema dessa nova série o título Anestesia. Enfrentando ou fugindo da dor. E esse tema é bem oportuno, porque a dor é algo que tem tomado conta da nossa vida, do ser humano, de uma forma geral, né? Eu falava hoje pela manhã, e é algo muito interessante que a gente vê na palavra de Deus. A palavra de Deus começa lá em Gênesis, no capítulo 3, é a primeira menção que a Bíblia fala sobre dor. E a dor não faz parte do plano e do projeto original de Deus. Deus não criou o ser humano para que nós passássemos pelo sofrimento e passássemos pela dor. Mas a dor entrou no meio da raça humana através do pecado. Assim que o homem abriu a oportunidade, abriu uma janela para que o pecado entrasse na sua vida, a partir dali começa a surgir o sofrimento, a morte, a dor. Lá em Gênesis capítulo 3, logo após o pecado de Adão e Eva, um dos primeiros relatos que surgem, está lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 16, diz assim: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores você dará luz a filhos. Essa é a primeira vez que aparece a palavra dores, dor ou dores no plural. O plano original de Deus não era esse. Mas fruto desse pecado entra, e a partir dali você começa a ver que a dor e o sofrimento fazem parte do cotidiano do ser humano. A gente começa muitas vezes sentindo dor desde o nascimento até a nossa morte. Mas a Bíblia também nos dá uma boa notícia. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos relata o surgimento da dor, ela nos mostra que um dia essa dor vai desaparecer por completo. O nosso sofrimento vai desaparecer por completo. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 3 falando sobre dor, mas ela termina em Apocalipse 21 falando sobre o final da dor. E olha o que diz Apocalipse 21 no versículo 4. Ele está falando da nova Jerusalém, dos novos céus, da nova terra, quando o Senhor finalmente consumar a obra dele, quando ele resgatar a sua igreja para junto dele, e aqueles que não são efetivamente vão estar lançados na condenação eterna. Mas na nova Jerusalém ele diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, toda lágrima. Toda lágrima de dor, de sofrimento, o Senhor vai enxugar dos nossos rostos. E a partir daí, não haverá mais morte e nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem terá passado. Haverá um momento onde vai cessar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa luta, mas enquanto a gente não chega na Nova Jerusalém, enquanto a gente não chega nesse momento que Deus preparou para todos aqueles que foram um dia, reconheceram a Jesus como Senhor das suas vidas e entregaram suas vidas para Jesus. Enquanto a gente não chega nesse momento, a gente nasce num ambiente de dor, a gente vive num ambiente de dor e a gente morre num ambiente de dor. A dor faz parte, como eu disse, do cotidiano da nossa vida. E a dor nas mais diferentes formas. Quando eu falo de dor,
Eu estou falando de todo tipo de dor que você pode imaginar. Nós poderíamos classificar as dores talvez em 3 áreas: dor física, dor no teu corpo; dor emocional, dor na tua alma, dor no teu interior; e dor espiritual, né? A Bíblia fala sobre nós termos às vezes dores para que Cristo seja gerado na vida de outra pessoa. Ele fala de a gente sentir dores de parto para que Cristo seja gerado na vida de uma outra pessoa. As dores acompanham a nossa vida. A dor da morte, a dor do luto. Como é difícil, né? A gente perder alguém querido. Eu acho que todos nós talvez já tenhamos tido essa experiência de perder alguém próximo de nós, alguém que a gente amava muito, às vezes da nossa família ou do nosso relacionamento. E como é difícil a gente lidar com a morte. Eu sempre que eu vou ministrar num ofício fúnebre, quando alguém, num velório, quando me chamam para ministrar, eu quase sempre falo um pouquinho sobre isso. Por que a morte dói, é tão dolorosa para nós? Por que mesmo que a gente saiba que aquela pessoa, às vezes, que a gente saiba que ela morreu no Senhor, que ela entregou sua vida para Jesus Cristo, que ela está na glória com o Senhor, que ela está no lugar agora onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais sofrimento, mas mesmo assim, a experiência da morte é dolorosa, porque nós não fomos criados para morrer. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Deus criou eu e você para a gente ser eterno. Deus, quando criou a gente, não criou a gente para que a gente morresse. Então lidar com a morte não faz parte do propósito original de Deus. Por isso que é tão difícil encarar a morte. Por isso que a morte às vezes é tão dolorosa, tão difícil. Mas nós temos outros tipos de dor. Nós temos a dor da enfermidade, a dor física no nosso corpo. Nós temos a dor da traição. Essa dor é difícil. É difícil às vezes de passar, né? Uma dor que percorre a gente e vai minando a gente, se nós deixarmos, vai gerando raízes de amargura dentro de nós, nos tornando pessoas cada vez mais amargas, por causa da traição dentro de um casamento, da traição de um amigo, da traição que muitas vezes nós passamos ao longo da vida. A dor do crescimento. Crescer é algo doloroso, é difícil. Você vê, eu falava hoje pela manhã que as crianças, quando elas começam a surgir os dentes delas, elas começam a chorar, né? Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Elas começam a chorar porque os dentes começam a querer rasgar as gengivas, começam a rasgar a gengiva das crianças, e as crianças sentem dor, mas é fruto de uma etapa de crescimento na vida deles. Aí a gente vai crescendo e entra na adolescência, e na adolescência vem a dor da incompreensão, a dor do bullying, a dor de tanta coisa que vai acontecendo. Depois vem a dor da fase adulta, da fase de encarar a vida adulta. Às vezes é difícil. E a dor da velhice. Todas as fases da nossa vida vão incluindo momentos de dores, que a gente precisa aprender a lidar com eles. Crescimento provoca dor. Existe a dor do abuso, uma dor que muitas pessoas carregam pelo resto da sua vida. A lembrança, a memória de um abuso. Por isso que um dos trabalhos do Instituto Edificanda é um trabalho preventivo para que crianças possam identificar e rejeitar uma abordagem de abuso sobre a vida delas, porque o abuso é algo que marca uma vida. Não só o abuso sexual, mas o abuso de palavras, abuso emocional. A dor da indiferença. Como é difícil lidar com a indiferença. A dor do abandono. A dor da rejeição. A minha dor, a dor do outro.
Eu elenquei aqui algumas dores, mas eu tenho certeza que tem muito mais razões, motivos e situações pelas quais a gente passa por dor. Essas são algumas delas. E eu tenho certeza que todos nós aqui, talvez já tenhamos passado por algumas desses momentos de dor, ou estamos passando nesse exato momento por isso. Eu falei inclusive para que a gente pudesse convidar pessoas, talvez tenham pessoas aqui hoje que estão vindo pela primeira vez, e você fala assim: pastor, é isso que eu estou passando, é uma dor que às vezes a gente não consegue controlar, e é sobre isso que a gente quer falar no meio dessa série. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as lições que a dor nos traz. Semana que vem eu quero falar sobre a gente superar a dor. Na terceira semana eu quero falar sobre a gente se importar com a dor do outro. E por último lugar eu quero falar na quarta semana, aonde está Deus quando eu estou com dor? Onde está Deus? Porque às vezes parece que Deus está tão longe. Mas hoje eu quero começar falando sobre as lições da dor. Eu quero falar sobre esse tema que nós também temos como um tema principal, da anestesia. A gente vive num mundo, amados, aonde as pessoas não querem muito sentir dor. Elas querem um parto sem dor, uma cirurgia sem dor. Tudo que nós queremos muitas vezes aplacar a dor das pessoas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem, têm horror a sentir dor, quer seja no seu corpo, e para o corpo ainda tem uma solução, que é uma anestesia, mas na alma, às vezes não existe anestesia para a dor na alma. E as pessoas às vezes tentam então inventar anestesias. Tem pessoas que tiram a sua própria vida achando que isso vai acabar com a dor. E eu nunca me esqueço de uma frase que eu li de um pastor americano muito conhecido, que teve um filho que tirou sua própria vida. E ele fala que o filho dele tomou a decisão de aliviar uma dor momentânea e que era passageira, e trazer uma dor para toda a sua eternidade. Muitas pessoas às vezes se cortam seus pulsos, cortam o seu corpo para tentar aliviar uma dor. Através de uma dor elas tentarem aliviar outra dor interna. E a gente vive nesse mundo onde as pessoas estão tentando fugir da dor. E Deus não nos chama para a gente fugir da dor, mas para enfrentar a dor. Por quê? Porque nem sempre, amados, a dor é algo que vai acabar conosco, mas a dor muitas vezes tem um processo terapêutico na nossa vida. E muitas pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que a nossa dor, ela é passageira. A dor é sempre um estágio passageiro. Mas se a gente não entende isso, a gente faz dela um sofrimento eterno para as nossas vidas. E quando eu falo de anestesiar, quantas pessoas, eu falei sobre algumas formas de as pessoas tentam se anestesiar, mas tem pessoas que tentam se anestesiar através da bebida. O cara acha que ele vai beber e vai esquecer. Só vai aumentar a dor dele, porque vai passar o efeito do álcool. E além dos efeitos do álcool, a dor que ele tinha antes vai continuar a mesma. Bebida não acaba com a dor, mascara a dor por um tempo. As drogas, gente se mete nas drogas e acha que as drogas vão dar um fim à dor dele. Não! As drogas vão te alienar durante um espaço de tempo, e depois as coisas vão estar pior. Pessoas tentam se alienar da sua dor se entregando a relacionamentos. Tem pessoas que tentam se alienar da sua dor até mesmo dentro da religião, até mesmo dentro das igrejas. E as pessoas vêm
com o intuito de que vai ter um Deus, um gênio da lâmpada, que vai fazer algo e de repente desaparecer com a dor dela, e ela começa a se relacionar com Deus como um anestésico para a sua vida, e não como aquele que quer entrar, que quer trazer cura, mas que quer fazer algo muito maior do que simplesmente eliminar uma dor. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, porque quando a gente pensa na dor, amados, a dor na medicina, a dor, quando a gente fala de dor física, a dor ela tem um efeito benéfico. Quando você sente dor em alguma coisa é porque algo não está bem. E é importante você sentir dor, porque quando você sente dor, você vai se tratar, você vai cuidar, você vai procurar um médico, você vai procurar tomar um remédio, porque aquela dor está te dando um sinal. Sabe qual é um dos grandes problemas que acontece no ser humano? Tem pessoas, por exemplo, que perdem a sensibilidade à dor, ou nos seus pés, ou em outros locais, e aí ela começa a se ferir constantemente, porque ela não sente dor. Então ela é capaz de pisar num negócio quente e não sentir que está queimando os seus pés. A dor, muitas vezes, tem um caráter preventivo na nossa vida, terapêutico na nossa vida. Muitas vezes, a dor é a única forma de salvar um casamento. Tem casamentos que precisam chegar no fundo da dor. No fundo, porque parece que só naquele momento é que aquele casamento consegue, que aquele casal consegue parar e falar: opa, está tudo errado. Vamos reconstruir esse nosso relacionamento da maneira correta. Mas parece que se ele não experimentar essa dor, sabe, casais que tentam, às vezes, mascarar as coisas. Como que estão as coisas? Está tudo bem, a coisa está se deteriorando, e eles sempre achando que está tudo bem. E às vezes precisa chegar lá no fundo do poço. Às vezes precisa, aquela chaga precisa suporar, para que a pessoa possa entender que ela precisa de Deus, ela precisa de algo novo. Às vezes, só a dor pode trazer um filho pródigo para a casa do pai de volta. Eu não sei aqui, eu não vou fazer a pergunta, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que só veio para a casa do Pai, só voltou-se para o Senhor por causa de um momento de dor da sua vida. Talvez a dor foi o momento onde a forma que Deus usou de você entender que havia um Deus que é Pai e que queria cuidar de você. Enquanto as coisas estavam boas, sem dor, você nem aí para Deus, que nada, esse negócio de Deus, de religião, eu não quero saber de Jesus, de nada. Mas aí quando a calo aperta, você para e você fala: opa, a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, enquanto as coisas estavam boas, ele estava lá, né? Você conhece a passagem, gastando dinheiro na farra e tal. Mas quando a coisa apertou, quando ele começou a sentir a dor do distanciamento da casa do pai, quando ele começou a sentir a dor do isolamento de Deus, quando ele começou a sentir a dor da humilhação, ele falou: Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Tem pessoas que só vão para Deus, para a casa do pai, através da dor. E eu conheço pessoas que falam para mim assim: louvado seja Deus pelos momentos de dor que eu passei na minha vida, porque foi só através deles que eu pude conhecer o Senhor Jesus. Alguém que se enfiou nas drogas, que se atolou nas drogas, chegou uma hora, estava prestes a morrer de overdose, e de repente ele acorda e fala: não, Deus não me criou para isso. Só dor. Bem-aventurado aqueles que puderam vir ao Senhor por causa do amor, mas a maioria de nós vem por causa da dor.
de uma separação, de uma crise no casamento, de uma enfermidade, de drogas, dos filhos, dos pais, disso, daquilo. Às vezes a dor, gente, é a única forma de parar a nossa insensatez e o nosso coração duro, de amolecer o nosso coração duro. Às vezes é a única forma. A dor pode ser um instrumento de Deus para nos fazer crescer e nos tornar pessoas maduras. Como eu disse, assim como uma criança passa por diversas fases de dor no decorrer do crescimento dela, né? Ali nos 3 primeiros meses é a dor da cólica, depois a dor da dentição, faz parte do crescimento. Deus usa momentos de dores para que a gente possa crescer na nossa vida. E a Bíblia é repleta de pessoas que passaram por esses processos dolorosos, mas que a partir desses processos dolorosos se tornaram grandes homens de Deus. É só você olhar e ler a história de José, se você não conhece, lá em Gênesis, olhar a história de Davi, aí olhar a história de Jó, olhar a história de Oséias, olhar a história de tantos outros. É só você ir para lá, vai para a Bíblia e você vai ver como esses homens se tornaram grandes homens de Deus, porque eles foram forjados em meio à dor. Eu sei que há pouco tempo atrás o pastor Wilson pregou sobre a vida de Jó, ao ponto de Jó chegar e falar assim: olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, eu era meio religioso, mas depois de toda a dor que eu passei, agora os meus olhos veem ao Senhor, agora eu sei quem Deus é. E quando a gente pensa em dor, quando eu penso em dor, eu queria ilustrar esse pensamento com a palavra de Deus. E o que me veio à mente, quem sempre me vem à mente quando eu penso em dor, tirando Jesus Cristo, é a figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um grande homem de Deus, que passou por muitos momentos e muitos tipos de dores diferentes. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. E Paulo descreve ali, a partir do versículo 23, alguns tipos de dores que ele passou pela vida. Versículo 23, na segunda parte, o apóstolo Paulo fala sobre a dor do trabalho, a dor do ministério. Ele fala sobre esse processo de dor. E gente, tem gente que às vezes chega para mim e fala: pastor, está tão difícil o meu trabalho, está doloroso, está difícil. É doloroso mesmo. É difícil a gente acordar de manhã, pegar uma lotação, ficar 2h30 num trânsito para ir, para voltar, metrô, transporte público, ou seja de carro, voltar, pressão, metas, tudo isso é doloroso, é difícil. A pastora Sônia comprou uma revista lá, essa semana, estava falando o número de pessoas que morrem diariamente nos Estados Unidos por causa das pressões do trabalho. Difícil. O ministério então, amados, você começa a falar: não, mas olha, pastor, eu tenho me dedicado tanto à minha célula, às pessoas, e as pessoas parece que não correspondem, é doloroso. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, sobre dor física, no versículo 23 em diante, ele fala: fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez fui apedrejado. Ele está falando da dor física que ele sentia. Mas ele fala da dor da jornada também. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Ele fala: olha, 3 vezes eu sofri de naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos com os meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos das cidades, perigos do deserto, perigos do mar. Tudo isso Paulo enfrenta. Não foi uma vida fácil. Paulo cita, por exemplo, a dor dos relacionamentos. Gente, se tem uma coisa na vida que eu acho que é uma das coisas mais dolorosas, são os relacionamentos. Eu sempre digo uma coisa: as pessoas que mais machucam a gente e que mais causam dor em nós, são as pessoas às vezes mais próximas de nós. Quanto mais próximo de nós, maior é a chance daquela pessoa causar dor em você. Olha o que Paulo diz: eu sofri perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos dos falsos irmãos. Lá em 2 Timóteo 4, 9 a 16, ele dá uma destrinchada nisso, ele fala assim: olha, procure vir ao meu encontro, pois Demas, um amigo dele, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Você já teve pessoas que te abandonaram no momento que você mais precisava dela? Pessoas que viraram as costas para você, pessoas que você deu sua vida, deu seu tempo. Às vezes trabalhou na vida da pessoa e a pessoa simplesmente vira as costas. E aquilo parece que é como se fosse uma espada enfiando o nosso coração. E aí ele continua falando assim: Alexandre, o ferreiro, causou para mim muitos males. Em outras traduções diz assim, que ele causou muitas dores. E aí ele até fala: Deus vai acertar as contas com ele. O Alexandre Ferreiro ferrou Paulo. Na minha primeira defesa, ele diz um pouquinho mais, e ele diz assim: o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez, previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Sabe aquela pessoa que você cuidou, ajudou, e de repente a palavra dela, o cara começa a colocar lá no Facebook um monte de coisa contra você, e você fala: meu Deus, como pode? E aquilo dói. Ele diz um pouquinho mais para frente: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. A dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da indiferença daquelas pessoas que você achava que eram as últimas a abandonar você, e que às vezes são as primeiras. Mas Paulo, voltando lá para 2 Coríntios 11, 27, ele diz sobre a dor da privação e das necessidades. Ele fala assim: olha, eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, passei nudez. Paulo fala da dor da privação, das necessidades. Como é difícil às vezes a gente passar por algumas necessidades, ou levar nossa família a passar necessidades. A dor das preocupações internas, como se não bastasse tudo aquilo externo que causasse dor. Paulo era daqueles caras que se cobrava muito, e ele começava a sentir uma pressão interna. Olha o que ele diz: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior por causa da minha preocupação com as igrejas. Ele sentiu uma dor dentro dele, porque ele queria fazer mais, ele queria agir, ele queria estar lá, e ele não conseguia. Versículo 29, a dor pelo outro. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu também não me queime por dentro? Além das dores dele, ele se preocupava e ele sentia a dor do outro também. Versículo 32, a dor da humilhação. O governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender. Um homem íntegro, um homem correto que nem Paulo, sendo preso, sendo humilhado.
Como é difícil a gente passar por dores na nossa vida. Talvez enquanto eu fui lendo, talvez muitos de nós tenhamos nos identificados com algumas dessas dores. E eu quero falar sobre 5 lições que eu quero tirar da vida de Paulo, para que a gente possa aprender com a vida de Paulo aquilo que ele quer nos ensinar com relação à dor. Paulo foi uma pessoa que ele não procurou se anestesiar. Paulo não foi uma pessoa que procurou fugir da dor, mas Paulo enfrentou a dor dele. E a primeira lição que eu queria que a gente aprendesse é que a nossa dor não tem necessariamente que estar vinculada ao nosso pecado. Porque a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente está passando um momento de dor é: aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Aonde que eu pequei? E tem pessoas que sofrem frutos dos seus pecados. Mas tem gente que sofre não porque pecou, porque está vivo. E todo mundo que está vivo está sujeito a momentos de dores na sua vida. Você fala assim: puxa vida, eu fiz tudo certo no meu casamento, por que eu estou passando por esse momento? Às vezes, é um momento que Deus está permitindo você passar. Não é fruto de um pecado. Paulo era um homem íntegro, era um homem que buscava Deus, um homem correto. Apesar das suas limitações, apesar das coisas que ele tinha no seu caráter, que Deus estava trabalhando, mas era um homem que buscava Deus, que buscava viver em santidade. Então a primeira lição: nem sempre as dores que a gente passa são fruto de pecados que cometemos. Porque quando nós sabemos que é fruto do pecado que nós cometemos, é só nós nos arrependermos do nosso pecado. Mas quando não é fruto do pecado, não cabe arrependimento, porque não foi nada que eu tenha feito que pôde me trazer a esse lugar. E eu li uma frase que eu achei muito legal, dizia assim, que a diferença da dor que sentimos quando vivemos de forma correta e a dor que sofremos quando estamos vivendo de uma forma incorreta, é que se você está vivendo errado, o problema pode durar a tua vida inteira e a eternidade inteira. Se você está vivendo em pecado, você vai viver um sofrimento a tua vida inteira e a eternidade inteira. Mas se você está vivendo de uma forma correta, as suas dores são apenas momentâneas e transitórias, porque o Senhor tem a vitória para a gente e o livramento de todas as dores por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo continua depois do capítulo 11, e aí ele entra no capítulo 12. E aqui eu quero extrair o restante das lições para cada um de nós nesse dia. Olha o que ele diz no capítulo 12, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Ele diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele está falando da experiência que ele teve. Ele foi arrebatado ao céu e ele teve uma experiência tremenda com Deus. Ele foi nos céus abertos, literalmente, né? E teve uma experiência fantástica com Deus. Continua os versículos, por favor. Versículo 5. Nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que a mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse,
por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu queria que a gente pudesse entender o que Paulo está dizendo aqui. E algumas das lições que eu quero que você extraia daqui. E a primeira delas é que vales de dor são inevitáveis na nossa vida. Paulo começa a descrever momento tremendo dele com Deus. Como eu disse, ele foi nos céus abertos, ele voltou esfuziante, mas logo em seguida veio um mensageiro de Satanás e colocou na sua vida um espinho na carne. Muitos teólogos tentam falar e tentar descobrir o que é esse espinho na carne. Alguns acham que é uma enfermidade física, alguns acham que é algo emocional, alguns acham que é alguma dor de relacionamento. Não se sabe ao certo, se sabe que o termo espinho na carne, você imagina um espinho constantemente te furando, alguma coisa que constantemente está doendo na tua vida. E o que eu quero dizer, amados, é que mesmo depois de momentos tremendos na presença de Deus, muitas vezes a gente passa por momentos de dor, momentos difíceis. Eles fazem parte da trajetória da vida do cristão. Elas fazem parte. Elias vai no Monte Horebe e ele vence todos os profetas de Baal, e logo em seguida Satanás coloca nele um espinho e ele mergulha numa caverna e se tranca numa caverna, querendo desistir da vida. Os vales de dor são inevitáveis na nossa vida. E eles vêm muitas vezes para que a gente aprenda a depender de Deus. E aqui vem a terceira lição. Porque todo dor na nossa vida, Deus permite para que haja um propósito na nossa vida. Deus permite que nós passemos por momentos de dor, para que algo resulte na nossa vida, para que haja crescimento, para que haja liberação, para que haja dependência de Deus, para que haja conversão, para que haja salvação. Todos os momentos de dor que Deus permite com um propósito de trazer algo maior para as nossas vidas. É interessante porque eu falava pela manhã que na escola da vida é diferente um pouco da escola onde nós estudamos. Normalmente na escola você aprende a matéria e depois você passa pela prova. E na vida normalmente não é assim. Às vezes você passa pela prova para depois aprender a lição. E eu dizia hoje pela manhã, e é uma frase que a gente usa com relativa frequência, mas é que é importante a gente internalizar ela. Quando você passar por um momento de dor, de sofrimento, em vez de você perguntar para Deus por quê, pergunta para Deus para quê? Para quê? Para que eu estou passando por esse momento? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? O que o Senhor quer trabalhar no meu caráter? O que o Senhor quer trabalhar na minha dependência? O que o Senhor quer trabalhar? Ele diz no versículo 7 o quê? Que ele recebeu um espinho na carne para impedir que eu me exaltasse. É como se Deus chegasse para Paulo e falasse assim: cara, baixa a bola aí um pouquinho. Você está se achando menos, cara. Você está se achando o cara. Você está se achando o apóstolo, você tem feito coisas tremendas, eu tenho usado a tua vida e tal. Mas se você continuar nessa trajetória, sabe o que acontece, cara? Você vai cair lá na frente. Então, para que eu não me exaltasse, Deus fala assim: olha, eu vou te dar um espinho na carne, para toda hora que você sentir aquela fisgada, você saber que sou eu que estou no controle das coisas, não é você.
para você aprender a depender de mim e não de você. A dor muitas vezes pode ter esse caráter pedagógico na nossa vida, esse caráter onde Deus está querendo nos ensinar a gente a sermos mais maduros, sermos mais parecidos com Jesus Cristo. A dor pode nos levar a cada vez sermos mais parecidos com Jesus Cristo, porque Jesus foi aquele que passou por dor para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, um dia experimentarmos uma vida sem dor, sem sofrimento, sem luta. A dor na vida de Paulo foi um instrumento que Deus usou para que ele pudesse baixar a bola dele, não se exaltar. A dor na vida do filho pródigo, como eu disse, foi um instrumento que Deus usou para que o filho pródigo voltasse para casa. A dor na vida de Jonas foi um instrumento que Deus usou para que ele pudesse aprender a orar. Tem gente que só aprende a orar em momentos de dor. Já viu? O cara nunca vem, o pastor tem reunião de oração aí, então o cara nem vem, tá nem aí. A coisa aperta em casa, aperta na vida dele. Ô pastor, quando que é mesmo a reunião de oração? É quarta-feira, né? Que horas que é? Eu vou vir nessa quarta, porque eu estou passando uns momentos difíceis. A dor faz a gente orar mais, né? A dor faz a gente orar mais, faz a gente depender mais de Deus, faz a gente buscar mais a Deus. A dor pode ser benéfica nesse sentido. A dor faz com que a gente se volte para o Senhor. Jonas, Deus falou para ele, vai para Nínive. Ele, não vou. E ele foge daquilo que Deus estava querendo para a vida dele, até que ele cai no mar, é engolido por um grande peixe. Lá no ventre do peixe, ele começa uma reunião de oração. Ele fala, bem, aqui não tem mais nada para fazer. Ou eu oro e Deus me tira desse lugar. Não espere Deus te levar para o fundo para você começar a orar. Não deixe. O diabo ele sempre tenta nos matar, nos roubar a gente, destruir a gente. Paulo fala, isso aqui era um mensageiro de Satanás que veio para me atormentar. Eu quero te dizer uma coisa. Não é Deus que traz a dor sobre as nossas vidas. Mas Deus pode usar a dor e transformar ela em algo que vai trazer glória para Ele. E vai trazer crescimento para a tua vida. Não é Deus que mandou a dor. Mas Deus pode usar a dor para o teu crescimento, para o teu aperfeiçoamento, para a tua vida. Eu vou pular aqui algumas coisas. E eu quero ir para o último ensinamento que eu vejo nesse texto. Ele diz no versículo 8, 3 vezes eu roguei ao Senhor. 3 vezes ele foi para a presença do Senhor e falou, Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim essa dor. E eu fico imaginando, né? Porque a gente quando vai na igreja, a gente gosta de ouvir aqueles testemunhos de vitória, né? E eu estou imaginando Paulo vindo dar um testemunho na igreja e ele fala assim, olha gente, eu tinha um espinho na carne que Satanás colocou e eu fui para a reunião de oração e eu orei ali e eu durante 3 dias orei consecutivamente e eu fui liberto para a glória do Senhor. E aí a igreja toda ia aplaudir e falar, uau! Só que não foi isso que Paulo falou. 3 vezes eu roguei ao Senhor. E o que aconteceu? Mas ele me disse, cara, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na tua vida em meio à fraqueza. Em meio à dor, eu me gloriarei, aí ele fala, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Amados, Deus pode curar toda dor. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o poder sobrenatural de Deus de curar uma dor emocional, de curar uma dor física, mas tem vezes que Deus vai fazer com que aquela dor permaneça, e você vai entender que a graça do Senhor, o amor de Deus sobre a tua vida é suficiente. Você não precisa de nada mais do que a graça de Jesus Cristo sobre a tua vida. Você vai aprender a ser dependente, a ter a tua fé, não porque a tua dor foi tirada, mas porque Jesus é Senhor da tua vida, independente da dor ou da falta da dor. Isso é maturidade na nossa vida com Deus. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa no meio da tua fraqueza. Porque quando você é fraco, aí é que você se torna forte. Jesus ensina para Paulo uma nova dimensão. Uma dimensão que Paulo não estava acostumado. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, nem a que ele queria, mas era a que ele precisava para a vida dele. O que é a graça? A graça é a provisão diária de Deus sobre a nossa vida. Aquela provisão que a gente não merece, mas que o Senhor te dá. É aquela provisão que quando você está passando no vale da sombra da morte, o Senhor te garante que a mão dele está te sustentando e cuidando da tua vida, mesmo no meio das adversidades. Deus pode curar a tua dor? Pode. Deus quer curar a tua dor? Quer. Mas tem muitas situações onde Deus permite. Às vezes a gente não entende por quê. Talvez Paulo não entendesse, mas ele entendeu a caminhar debaixo da graça e do amor de Deus. Eu queria terminar essa palavra com um pequeno testemunho meu. Há 5 anos atrás, quem não sabe, eu tenho diabetes, e há 5 anos atrás eu comecei a ter fortes dores nos meus pés. E era uma dor muito estranha, muito difícil, diferente, não é uma dor que tem a ver com a parte ortopédica, mas era uma dor muito estranha, muito diferente. Eu fui em diversos médicos, fiz o maior número de exames que eu posso imaginar na minha vida, até que um médico chegou num diagnóstico e falou que você tem uma neuropatia periférica de fibras finas. É uma enfermidade que acomete as extremidades dos nervos, principalmente nos pés. É uma enfermidade neurológica que não tem cura, segundo a medicina, mas eu creio que Deus pode me curar a qualquer momento. E a partir dali, eu comecei a experimentar dores 24 horas por dia, todos os dias da semana. Eu tenho dores todos os momentos, quando eu estou deitado, quando eu estou levantado, quando eu estou sentado, quando eu estou pregando, constantemente dores. Os médicos, eu tomo alguns remédios diariamente para minimizar essas dores. São moduladores de dores que tentam fazer baixar o limiar da dor um pouco, para que você possa tornar essa dor um pouco suportável. Isso faz 5 anos. Durante 5 anos, a gente pregando aqui de domingo, a gente pregando encontro com Deus, viajando, fazendo tudo aquilo que o Senhor fazendo. E se você me perguntasse assim, está com dor? Eu falei, estou com dor. Todo momento. E recentemente eu fui ao meu neurologista, na minha consulta de rotina, uma vez por ano eu vou lá, e ele me perguntou, como é que você está? E eu falei assim, estou a mesma coisa. Um dia com mais dor, outro dia com menos dor. Mas sempre com dor. Tem dia que eu tenho um pouco mais de dor, tem dia que eu tenho um pouco menos de dor.
mas sempre com dor. E aí eu falei para ele uma coisa, eu falei assim, olha, mas tem uma coisa interessante. Tem hora que eu esqueço da minha dor. Não é que a dor passou, mas tem hora que eu esqueço, às vezes estou tão envolvido, estou aqui pregando tal, que eu esqueço da dor. Mas se eu parar e pensar que eu tenho um pé, eu lembro que eu estou com dor. Mas enquanto isso não acontece, às vezes no afã, às vezes a gente está aqui na igreja, aquele escudo tremendo, aquele mover de Deus, eu começo a pular, depois eu lembro que eu não posso pular, porque se eu pulo me dá dor. Mas eu esqueço da dor. E o que eu tenho aprendido ao longo desses 5 anos é que a graça do Senhor me basta. Eu nunca deixei de vir a um culto por causa de dor. Eu nunca deixei de fazer nenhum dos compromissos que Deus me colocou para fazer por causa de dor. E já teve vezes que eu vim com muita dor. Mas eu vim debaixo de uma palavra. A minha graça te basta. Minha graça te basta. A minha graça te basta. Talvez tenham pessoas aqui hoje, amado, que você está passando por dor e você não está entendendo. Talvez Deus está querendo te curar. Talvez Deus está permitindo que você passe por esse momento, para que você aprenda algumas lições. Não procure se anestesiar. Procura entender a graça de Deus, o amor de Deus, e caminhar até que Deus possa trazer a cura, a libertação. Eu creio que Deus um dia vai me curar. Mas enquanto isso não acontecer, eu continuo servindo a Ele. Eu continuo falando aquilo que o apóstolo Paulo fala. Na tua fraqueza, na minha fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa em mim, em meio à minha fraqueza.